Boa noite, meus amigos. Muito boa noite a todos vocês. Agradecemos a presença de todos nesta noite em que fazemos os estudos do livro Vinha de Luz. Obrigado, Senhor. Sempre aqui, reunidos às quintas para podermos nos aproximar do Evangelho de Jesus por meio de Emmanuel, o compromisso deste dia de estudo. Então nós agradecemos a presença de todos, desejamos que estejam em paz, que Jesus possa abençoá-los nesta noite e que recebam a proteção e o amparo que Ele derrama sobre todos nós quando o buscamos com o coração aberto. Hoje estamos sem a internet, então nossos amigos em casa não estão nos vendo, mas eu estou gravando aqui o nosso estudo para depois deixar no canal caso alguém queira assistir. O estudo será do capítulo 114, intitulado Quadro Negro. A mensagem, curioso título, né? Vamos ver já que Emmanuel quis nos trazer com este título da mensagem de hoje. Pedir para o seu Manuel fazer a prece, pode, para iniciarmos o nosso estudo. Uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine no coração de todos agora e sempre. Vamos elevando nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai, nosso divino Mestre Jesus amado, nossa Mãe Maria Santíssima, buscando tudo aquilo que for de bênçãos, de paz, de amor, deixando lá fora tudo aquilo que for de ordem material, para que a nossa casa mental, nosso coração, esteja preparado para poder trabalhar em nome do nosso Mestre Jesus, em benefício de cada um de nós. Que Jesus possa nos iluminar as nossas mentes, possa iluminar os nossos corações, para que a gente possa ter condições, que a gente possa ter discernimento para passar algo que seja do agrado de nosso Pai Criador, através das lições, através dos ensinamentos de Kardec. Que Jesus assim possa nos abençoar, abençoar a todos aqueles que estão nos vossos lares, aqueles que estão presentes. Hoje sem a internet, mas o programa está sendo gravado. Que Jesus possa abençoar e iluminar a cada um de nós. E assim nós vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje do livro Vinha de Luz. O Ricardo vai fazer a leitura e fazer a explanação. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Então, o estudo é do capítulo 114. Mensagem intitulada por Emmanuel, O Quadro Negro. Ele vai comentar uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4, quando fala do próprio Mestre, registrada por João, Jesus disse: Mas, tendo-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Comentário de Emmanuel. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos,
Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico, e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação da serenidade, entendimento e perdão. Ó, vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revela o próprio valor. Lembrai-vos de que instrutores benevolentes e sábios os inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Então temos essa mensagem de Emmanuel na noite de hoje, em que ele vai fazer uma curiosa analogia com situações da escola, do ambiente escolar, tentando explicar algumas lições que estão contidas nesta fala de Jesus. Jesus proferiu esta fala no momento em que João Evangelista, no seu Evangelho, desde o capítulo 13 começa, o discurso de despedida de Jesus. Esse aqui é o capítulo 16. Então são 4 ou 5 capítulos em que nós temos essa peça literária chamada de discurso de despedida, em que Jesus ele dá ensinamentos profundos. São riquíssimos capítulos do Evangelho de João. Era um momento, historicamente falando, cronologicamente, em que Jesus estava junto deles na Santa Ceia, e ali há um desdobramento das falas do Mestre, e uma delas é essa: mas tenho-vos dito, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Então, ou seja, ele dizia que tenho falado dessas coisas, pois ele fez muitas previsões na Santa Ceia, falava muito dos movimentos que estavam operando, que viriam a acontecer, para que quando ocorresse, os discípulos se lembrassem do alerta de Jesus, da orientação de Jesus.
Isso, meus amigos, acontece conosco, espíritos imortais, quando nos preparamos para uma encarnação. Quando nós estamos no mundo espiritual, considerando os espíritos que já estão numa faixa de aprendizado mais ou menos voluntário, né? Não estamos falando daqueles profundamente rebeldes e irreverentes para com a lei divina. Esses têm outra experiência. Mas aqueles que já aceitam de alguma forma o movimento da vida, uma vez desencarnados, em certo momento, eles retomam a lucidez, compreendem-se como são, percebem-se desencarnados, sentem a imortalidade diante deles, lembram-se dos fatos que passaram, de experiências que animaram na última encarnação e sentem as necessidades do seu próprio espírito de melhoramento. Pois todo movimento de imperfeição moral na criatura produz sofrimento. Isso foi Allan Kardec quem disse. Então, em todos os níveis da vida, para onde fomos levados, não importa, se em nós estiver um elemento de imperfeição, ele vai gerar algum grau de desconforto, de sofrimento. Então, o espírito desencarnado, ele avalia melhor o que ele é e as suas carências, pois ele sente mais profundamente esse desconforto por aquilo que ele ainda não conseguiu aprender. Então, ele passa por instruções, ele revê fatos de outras encarnações, recebe muitas orientações dos instrutores maiores que dirigem as nossas vidas na Terra e preparam-se para reencarnar em nova experiência na Terra, em que ele repisa, ele reinicia uma jornada, continuando, reaprendendo, seguindo ao infinito. Quando lá estamos, nos são ditas muitas coisas, recebemos muitas orientações. A maioria de nós consegue, naquele momento da desencarnação, de um salto, compreender movimentos da encarnação próxima que virá. Fatos agudos de sofrimento que às vezes vão acontecer, algumas provas que nós passaremos, limitações que o corpo físico vai trazer. Tudo isso a gente lá olha, assim, compreende e sabe. Então, naquele momento nos é dito. Quando nós reencarnamos, somos colocados diante do quadro negro da vida, com o giz do livre-arbítrio para escrever uma história diferente. Essa imagem que Emmanuel utiliza aqui para se referir às nossas experiências evolutivas. E muitos de nós, quando chegamos aqui, esquecemos do que nos foi dito quando estávamos desencarnados. E é aí que a encarnação começa a desviar o seu curso e, em vez de auxiliar o espírito, às vezes agrava a sua condição espiritual. Esquecer das experiências do mundo espiritual, todos nós esquecemos, que é uma lei da encarnação, o esquecimento do passado. O esquecer a qual estou me referindo aqui é você negligenciar e abandonar os compromissos assumidos. Podemos até dizer assim, mas eu não sei quais foram esses compromissos. Como posso dizer que os estou abandonando? O coração sabe. Porque a vida mostra os compromissos para nós. Eles estão escancarados. A jornada do encarnado é cheia de limites, ele não consegue fazer tudo. Então, a cada novo dia, abre uma porta e fecha outra. A porta que abre é a do compromisso assumido. A porta que fecha é da ilusão ou do capricho que não deve se realizar. É assim que a gente lembra do que nos foi dito no mundo espiritual. Só que às vezes você não olha para a porta que está aberta e derruba a que está fechada para você. E derruba a próxima e a próxima, fugindo dos compromissos assumidos. É assim que a encarnação desvia do seu propósito e, em vez de ajudar, atrapalha. Por livre escolha do Espírito. Não é? Então, essa imagem do quadro negro é interessante, pois ele é um quadro
que está aguardando o aprendiz ali comparecer. E Emmanuel utiliza imagens que talvez os muito mais jovens não vão entender. Não sei se as escolas ainda têm quadro negro. Não sei também se os professores colocam os alunos para fazer provas no quadro negro. Não sei se isso acontece mais, mas Emmanuel utiliza essa imagem aqui, não é? Talvez na minha época não se fizesse mais. Na sua fazia-se, Emmanuel? O professor mandava ir no quadro, não é? É tipo aquele ali, não é? Eu acho que eu não fazia muito isso na escola, não. Mas mais antigamente, que eu sou ainda jovem, né? Podemos dizer, fazia-se. E a época que o livro foi escrito, naturalmente, talvez as provas até fossem feitas no quadro negro. É por isso que Emmanuel utiliza essa imagem. Vai falar, olha, quando o professor te chama para ir no quadro negro, é você e o giz e o quadro. Então não tem como ele diz aqui, e Emmanuel é maravilhoso nas suas palavras, às vezes ele tem eufemismos impressionantes. Então ele acabou de chamar a cola de plágio afetuoso. Não sei se vocês perceberam, não é? Então quando você vai no quadro negro para mostrar o que é de aprendiz, o que você aprendeu, não tem como fazer mão dos recursos do plágio afetuoso entre os companheiros. É quando você copia a resposta do colega, não é? No quadro negro não dá. Que o professor te observa, que é a consciência, e ali você só coloca o que tem e o que aprendeu. Então ele começa a usar imagens, né, de soma, de multiplicação, de equação, que são coisas da escola, mas para nos dizer dos movimentos do Evangelho. Pois o que nós temos que escrever nesse quadro negro, que ele chama de quadro das provas, não é? Da encarnação, são os acertos da virtude que Jesus nos orientou. Então, aquilo que o Mestre fez e testemunhou, os alunos hoje da Terra são chamados a fazer o mesmo. Essa é a nossa vida. Parece tão complicada, não é? Uma encarnação, mas no fundo ela é simples. Pois ela é um programa de aprendizado definido. Você não precisa resolver tudo. Tem muitas coisas que já estão definidas. Mas você tem que ir lá no espaço que foi te dado e realizar a tua contribuição. E é por essa contribuição que você vai ser avaliado pela própria consciência. Esse é o movimento do progresso, da evolução, em todos os níveis da vida, mas sobretudo nesse em que a gente se encontra, em que a maioria de nós ainda é inconsciente dessas leis. Não percebemos que há um quadro negro, não percebemos o giz e não observamos que o professor nos olha. A gente vive a vida achando que é um passeio de experiências, de sensações, de caprichos. É um nível que a gente está. Só que não é assim. Embora possamos imaginar que seja, há ali as provas dia a dia chegando para você. E às vezes você acerta, às vezes não. Até que chega um momento em que termina o giz, termina o tempo e você termina a encarnação. E aí, o que você colocou no quadro da vida vai ficar. Todos vão poder avaliar, não é? Eu não sei se fazia assim nas escolas, quando o aluno sentava, os outros viam o que você colocou no quadro, né? Os outros alunos. Né? Então, esse é o movimento da vida, meus amigos. Temos que fazer esse esforço diário para tentar lembrar, pelas forças do coração, dos compromissos que a gente assumiu. Pois assim como Jesus estava alertando os discípulos do que viria para que eles não fossem surpreendidos, nós também sentimos no coração do que vem na encarnação, para que quando vier não sejamos surpreendidos. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas quando as pessoas passam por provas ou até expiações, situações muito difíceis na vida, extremamente difíceis, daquelas que às vezes vão até para os noticiários e tão complicadas, a maioria de nós que não está passando por isso, olha para aquela pessoa e fala, nossa, que
difícil, que sofrimento terrível, jamais conseguiria. Faz todo aquele peso, né? Coloca aquele peso. Mas aquela pessoa que está passando por aquilo, talvez na hora ela fique meio deslocada, mas ali naquele coração tem uma força específica para aquela situação. E passado algum tempo ela percebe essa força e segue na prova ou na expiação. Porque nós sabemos o que virá na nossa vida. Fomos consultados quando foi programada a encarnação. E nós aceitamos o programa, não é? Então, no fundo, a gente sabe. Às vezes, a gente, pela distração dos encarnados, a gente fica... e aí, quando vem a expiação, a prova, a gente se desespera. Mas por culpa nossa própria, se caminhássemos com um pouquinho de atenção, encontraríamos dentro a força para passar situação por situação. E existe uma lei que vai determinar que eu não tenha a força para passar por uma prova que foi designada por São Manuel. Não tenho essa força. Talvez no passado eu já até tenha passado por prova similar, mas nas condições específicas que com ele ocorrerá ou ocorre, eu não tenho a força. Então não posso olhar para ele, julgar e dizer, nossa, que triste, eu não conseguiria, fazendo toda aquela projeção desnecessária. Não é? Mas para que estão no meu roteiro, há essa força. Há essa força. Pois as nossas encarnações não foram feitas para dar errado. Temos que ter essa ideia também. Porque às vezes a gente imagina que as pessoas estão nos perseguindo, que tudo está contra nós, que a vida está contra nós. Pelo contrário, a vida está a favor de nós. A encarnação foi feita para fluir e para que possamos acertar. Se a gente não está conseguindo fazer isso, a questão é interior, é conosco. Não é? Passar a palavra para o seu Manuel, poder fazer as suas reflexões também. Obrigado, Ricardo. Então, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, a lição é maravilhosa, os ensinamentos de Emmanuel, então não se fala, a gente sabe muito bem, esse ensinamento dele é excelente. Então, a gente pega, mais ou menos, eu estive analisando a lição, pela comparação que Emmanuel faz, o quadro negro é a nossa vida. O giz é nossas atitudes. Está aí. O quadro negro nós fomos colocados nele. É a nossa existência, a nossa existência. E o giz é as nossas atitudes, que nós vamos escrever com as nossas atitudes. Nós, como diz, foram 4 evangelistas do nosso Divino Mestre Jesus que foi colocado para fazer no Novo Testamento. E o 5º Evangelho está sendo escrito nós, com as nossas próprias atitudes, nós estamos escrevendo o 5º Evangelho. Então, como é que nós vamos fazer nas nossas atitudes? Como é que nós estamos agindo dentro dessa própria reencarnação? Aquilo que nós prometemos antes de reencarnar, nós esquecemos. Pode ter certeza. Graças a Deus que o Mestre Jesus passa uma esponja e nós não lembra de nada daquilo que nós prometemos para vir reencarnar aqui, porque senão ia ser muito mais lamentável. Só que nós não podemos falar que somos ignorantes, porque está cheio de ensinamentos. A doutrina espírita, essa fartura que tem de livros do Pentateuco de Kardec, dos livros de Chico, da Bíblia, do Evangelho de Jesus, gente, é demais. Então não podemos falar que nós não sabemos fazer as coisas, fazemos as coisas erradas por falta de conhecimento. É falta de conhecimento porque não queremos usar o giz, não queremos fazer a prática do bem que nós estamos lendo
no quadro negro da nossa vida. E ainda, veja bem, logo no começo, como Jesus foi maravilhoso aqui quando ele disse aqui João disse aqui, né? Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. O que significa isso daí, minha gente? Porque quando cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós não temos que ficar colando um do outro, temos que grudar um na mão do outro e caminhar junto. Porque Jesus disse isso daí, porque vamos lembrar um pouco daqueles fatos de Jesus, quando ele estava no barco, e veio aquela ventania, e os discípulos se apavoraram, e chamam e tal, até que acordou Jesus, tudo programado, para que ele acalmasse a tempestade. Ele tinha ensinado tudo isso. Eu vos disse tudo, e quando eu não estiver mais aqui? Vamos lembrar da pesca, quando ele chegou, e os pescadores iam saindo sem nenhum peixe, e Jesus disse: joga a rede desse lado, ou joga desse lado. Pescaram bastante peixe. E quando eu não estiver mais aqui? Vamos lembrar do filho gadareno, quando o pai, desesperado, procura Jesus e fala para Jesus: cura meu filho, porque seus discípulos, seus apóstolos não conseguem, eu já chamei todos eles. E Jesus, no momento, curou o menino e falou: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para essa montanha transportar daqui para lá e ela obedeceria. E quando eu não estiver mais aqui? Essa montanha, meus irmãos, não significa aquele monte de pedra, que não ia acontecer mesmo. Essa montanha é nossos defeitos, é nossos atos, nossas imperfeições, que nós temos que melhorar ela a cada dia, a cada momento que passa, porque essa é o giz que nós estamos usando nesse quadro negro das nossas vidas. Nós somos aprendizes desse mundo. Nessa reencarnação nós somos aprendizes. Agora, vem cá, será que hoje eu estou com 73 anos, se eu desencarnar hoje, eu fiz tudo nessa reencarnação? Sabe lá quantas e quantas reencarnações que eu venho dando trabalho para o povo? Quantas e quantas reencarnações que a gente vem aqui reprovando? Nessa nós não podemos acusar ignorância, não, porque nós temos conhecimento. Estamos errando por causa de não querermos melhorar, porque temos ensinamento demais. A fartura de ensinamento é grande. Então nós temos que melhorar, começar a escrever as nossas vidas, começar a escrever os nossos atos, começar a fazer com que essa semente de mostarda, ela comece a transformar nossos defeitos, nossos ódios em amor, nosso egoísmo em virtudes, começar a transformar esses defeitos nossos, essas peripécias que nós viemos trazer. Porque nós não prometemos nada disso, porque ninguém prometeu que nós ia vir aqui para ser mal para um ou para outro. Nós prometemos para vir aqui para sermos bons. E por isso que nós tivemos a oportunidade de vir aqui, porque se fosse para ser mal, Deus deixava nós lá e colocava outras pessoas que queriam ser bom. Agora, muitas das vezes não, o fato é que nós não lembramos. Mas para isso ele já mandou os ensinamentos. Se nós for buscar o assunto, não vou entrar nesse assunto, senão nós vamos até amanhã cedo. Veja bem, Deus nunca esqueceu dos seus filhos na terra. Há 4.000 anos atrás ele mandou Moisés, trouxe a primeira revelação.
Depois, 600 anos antes do Cristo, veio Siddhartha Gautama, Buda, com os ensinamentos maravilhosos, que foi um dos precursores do cristianismo. 400 anos antes do Cristo, veio Sócrates, e profetas que Deus veio mandando. Há 2000 anos atrás, ele mandou Jesus, que nos trouxe todos esses ensinamentos evangélicos. Há 150, 160 anos atrás, pouco mais, veio a terceira revelação, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então nós não podemos falar que nós estamos reprovando por falta de informação. Informação nós temos demais. Demais. Agora depende de nós querer praticar essas informações. Errar é humano. Persistir no erro, aí é burrice. Nós sabemos que aí não. Porque quando você erra uma vez, é erro. Quando você erra 2 vezes, aí já é porque já é burrice mesmo, já está querendo seguir as coisas erradas. Então, quando o Ricardo falou aí a questão do quadro negro, da gente escrever, eu lembrei, citando, né, eu que já estou lá há quase quarta idade, né? Lembro quando a gente era na escola, lá estava na escola, era aquele quadro negro mesmo, era aquelas luzonas lá, que escrevia com giz e tal, e os professores mandavam, às vezes, a gente, faz uma lição à vista dessa gravura, punha uma gravura lá e cada um fazia a sua lição. O que Jesus ensinou para os seus discípulos. Quando ele não estivesse ali, alguém tinha que fazer, porque ele não estava ali para poder acalmar a tempestade, ele não estava ali para curar o filho do Gadareno. E quantos desses ensinamentos que ele nos passou? Ele não estava ali. Então nós estávamos na escola, né? Eu me lembro que eu gostava de quando eles mandavam escrever na lousa. Nossa, mãe! E uma vez a professora pegou e começou a falar, né? Vamos aqui escrever. Como é que se escreve paz e país? Paz é com pingo, país é com traço. Então tá. Eu falei, e com os meninos, é assim, professor? Não, vai lá, escreve 10 vezes na lousa. É assim, paz é com pingo e país é com traço, no I. Eu falei, é comigo mesmo, agora eu vou escrever a lousa inteira. Peguei o caderno e fui lá correndo lá, escrevi errado, né? Esse é paz, esse é país. Eu já estou cansado de falar que é assim, enche essa folha do começo ao fim. Eu falei, pronto. Tinha uma raiva de escrever no caderno e ele não me mandou na lousa. Aí eu falei, e é 5 minutos, hein? Naquela época era obrigado a respeitar. Tive que escrever a folha inteirinha. Falei, meu Deus do céu. Então, é justamente isso daí. Os quadros negros da vida da gente. A gente está sabendo. E eu estava sabendo que eu estava fazendo errado. Por quê? Porque eu queria brincar, né? Gostava de escrever na lousa, então eu queria escrever. Mas a questão, eu sabia que estava errado do jeito que eu estava escrevendo, que eu estava pronunciando, mas é isso daí. Então, nós temos a certeza de que nós estamos fazendo errado, porque eu sempre falo uma coisa, se nós estamos com sede, e alguém apresenta um copo d'água e um de vinagre, não precisa ser nenhum Pelé em termos de futebol, nem um Rui Barbosa para saber o que nós vamos tomar. Está com sede, vai tomar água, né? Então, quando a gente sabe disso, é porque nós também sabemos o que está certo e o que está errado. Nós não podemos persistir no erro. E dentro do aprendiz, que nós estamos aqui ainda, de aprendiz, de repente, meus queridos amigos e irmãos, a gente vai mais de muitas reencarnações como aprendiz. Não é que falam assim, em poucos anos, nós passa de ano, aqui, por exemplo, nos estudos da doutrina, nós vamos passando, nós vamos aprendendo um pouco, mas até nós chegar a uma perfeição, uma relativa perfeição, é demorado. A gente teve oportunidade aqui na casa, é muito... não vou citar nome de ninguém porque é muito desagradável, mas foi fatos que aconteceu de pessoas que veio obsidiada, né,
e com um problema sério. Então, não chega hoje e amanhã está curado, não vai pensar que é desse jeito. As pessoas que trabalhou em desobsessão, noite de desobsessão, sabem do que eu estou falando. Não sei se tem muitos que já teve essas oportunidades, mas sabem do que a gente está falando. Então, e a pessoa estava com dificuldade. Aí teve uma pessoa falou assim: eu já estou desistindo dele, é falta de vontade, é falta de vontade. Falei, não, é falta de vontade sim. Falei, vem cá, se você me provar que essa é a primeira reencarnação sua e você está nessa evolução que você tem hoje, aí eu concordo com você. Mas você tem que provar que essa é a primeira reencarnação sua. Acabou. Porque não é, meu Deus do céu. Eu disse aí, quanto trabalho que nós já não deu para os outros para chegar até onde nós chegou. Até nessa reencarnação eu dei trabalho demais para poder chegar nesse ponto. Eu sempre falo que eu estou aqui porque o instrumento de me trazer para a casa espírita foi minha filha. Ela foi o instrumento. E louvado seja Deus, agradeço demais a Deus eu estar aqui. Não o problema que ela teve, mas como foi curada, a gente agradece demais a Deus. Foi por isso que eu vim para a casa espírita. Então a gente vai aprendendo. São isso daí que a gente vai conseguindo chegar no quadro negro e dentro dessa nossa existência e com esses dias das nossas atitudes, dando um jeito de melhorar cada dia que passa, dar uma melhoradazinha, escrever, corrigir onde que vai uma vírgula, onde que vai ponto e vírgula. É da vida nossa essa daí. Então Deus nos dá essa oportunidade. Jesus maravilhoso nos deu essa oportunidade. Kardec então não se fala. A casa abençoada de Dr. Bezerra de Menezes está aqui para que a gente venha aprender, que a gente venha lutar para poder amanhã ser melhor do que nós fomos hoje. Ver se hoje nós fomos melhor do que nós fomos ontem. E é por aí que nós vamos conseguindo escrever nossa história no nosso quadro negro da nossa vida. É isso aí que eu tenho que falar para vocês hoje, meus amigos, queridos amigos e irmãos. Muito obrigado a todos. A gente agradece o Sr. Manuel pelas reflexões que fez conosco e agradecemos a vocês por terem estado aqui hoje nos acompanhando. Vamos então fazer o nosso encerramento com uma prece e depois nós teremos o passe. Manuel, deixa essa acesa. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de termos recebido nesta encarnação a luz da doutrina dos Espíritos, a luz do seu Evangelho, que nos dá sustentação para as tarefas, compromissos e deveres que esta encarnação nos traz. Obrigado, Senhor, por renovar as nossas possibilidades de existência na Terra, para corrigirmos erros e escrevermos destinos mais leves em que a felicidade se insinua. Agradecemos aos amigos espirituais que nos ampararam nesta noite, que estiveram junto de nós, sempre nos auxiliando e nos envolvendo em forças de paz. Que eles possam, nesse momento, oferecer a cada um dos corações que aqui estão, ou que irão depois escutar este estudo, possam oferecer o reforço da memória, a memória do coração, para que possamos nos lembrar dos compromissos assumidos,
para que possamos sentir o movimento da vida a nos chamar para cá ou para lá, nos caminhos do bem. Que todos possam receber esta inspiração invisível e silenciosa. Cada um saberá como melhor agir. Dê-nos força, Senhor, para sabermos escrever novos poemas e novas histórias nesta encarnação. Não desejamos mais errar, não desejamos mais retornar aos castigos autoimpostos. Desejamos a liberdade de aprender, de amar e de servir. Que o teu amor esteja conosco, nos ajudando até o final. Que assim seja. Então nós agradecemos a todos e aos irmãos que vão escutar esse estudo depois. Agradecemos também a vocês, desejando que estejam em paz, que Jesus possa iluminar os seus caminhos, dando força para que o bem se realize em suas vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos ao passo da questão.